Continuando aí nossa série, a glória de Deus na redenção. Hoje nós vamos expor os versículos 18 ao 31. Nós estaremos encerrando o capítulo 4 hoje. A história de Policarpo, o famoso bispo de Esmirna, é narrada por Eusébio de Cesareia, por uma carta que a igreja de Esmirna enviou, contando a todos aqueles daquela época sobre como ocorreu a morte de Policarpo. Eusébio narrou assim a história de Policarpo, obviamente de maneira resumida. Policarpo de Esmirna é conhecido como provável último discípulo do apóstolo João. Policarpo viveu uma vida piedosa e exemplar, assim como seu mestre João, aquele que morreu na ilha de Pátimo, o escritor, inclusive, do último livro, Apocalipse. Ele viveu até 86 anos de idade, foi muito influente até mesmo entre aqueles que não professavam o cristianismo. A ordem para o seu martírio partiu do imperador romano Marco Aurélio. No século II, Policarpo se negou a acender incenso ao imperador e por isso foi condenado à morte. Conta-se que os soldados romanos, ao chegarem em sua casa na manhã da sua morte, foram recebidos sem resistência, com alegria e cordialmente por Policarpo. Ele convidou a entrar, tomarem um café e fez um único pedido: deixe-me orar apenas 1 hora sem ser molestado. Os soldados assim concederam. Policarpo foi levado para o estádio, onde seria morto em público. Naquele estádio, o procônsul falou: negue a Cristo e exalte a César, ou o Estado, e tudo estará bem para você. Policarpo então respondeu: eu tenho 86 anos e tenho servido, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei do meu rei que me salvou? Por fim, Policarpo orou: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Policarpo foi queimado e ainda atravessaram uma estaca em seu peito, e ele morreu sendo fiel a Deus. Policarpo nos mostra que servir a Deus envolve obediência e sacrifício, muitas vezes até da própria vida. Na história de hoje, nós aprenderemos que o chamado de Deus requer obediência à sua ordem, mas também envolve seguir os meios e os recursos dele para uma execução fiel. O chamado de Deus requer obediência à sua ordem, mas também envolve seguir os meios e recursos dele, de Deus, para uma execução fiel ao seu plano. Hoje nós vamos tratar do assunto obediência ao chamado de Deus. Obediência ao chamado de Deus, os versículos 18 ao 31. Deixa eu ler aqui a palavra de Deus. Eu estou lendo hoje numa versão diferente. A minha Bíblia foi para colocar uma capa. Estou sentindo muita saudade dela, mas eu vou ler aqui na versão Almeida, corrigida e fiel, tá certo? Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tomarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e o tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta para que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo, Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu tenho dito: deixei o meu filho para que me sirva. Mas se tu te recusares deixá-lo ir, eis que eu te matarei e matarei a teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés. E disse:
certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então foram Moisés e Arão, e se ajuntaram os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu quando ouviram que o Senhor visitava os seus filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Deixa eu orar mais uma vez assim. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu, palavra infalível, inerrante, suficiente para as nossas vidas. Nós estamos agora trabalhando mais uma porção da tua palavra, Pai. Como o Senhor redimiu o seu povo no Antigo Testamento, como o Senhor trabalhou através da saída deles ali daquela escravidão. Ajude-nos, ó Deus, a ter os nossos corações inclinados para o Senhor, para aprendermos e para guardarmos a tua palavra. E ao sairmos aqui, Senhor, praticar os princípios, os ensinamentos, as ordens e também atentar para as proibições que o Senhor nos dá. Que possamos ser fiéis a Ti na obediência e no cumprimento da sua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Após toda a discussão de Deus com Moisés, que nós vimos naquele momento em que Deus chama Moisés, Moisés reluta, depois fala de novo e depois inventa mais outra desculpa, como nós vimos na semana passada, sobre a boca, sobre sua fraqueza, sobre sua fala. Deus então agora, depois de tudo isso, Moisés então agora resolve obedecer ao chamado de Deus e vai cumprir a ordem que Deus mandou. Como nós já vimos aí, essa é a grande ideia do texto, o chamado de Deus, ele requer obediência, Moisés fez, requer obediência à ordem dele, mas também, nós vamos ver hoje, ele envolve seguir os meios e os recursos de Deus para uma execução fiel. Não é do nosso jeito, não é do jeito dos outros, mas é do jeito de Deus. A primeira coisa que nós vamos ver, que no chamado de Deus, antes de qualquer coisa, para você ser fiel ao chamado que Deus faz, tanto já fez pessoalmente a você, quanto também ele faz no geral a sua igreja. Nós vamos ver que isso envolve obediência. A primeira coisa é, o chamado de Deus envolve obediência, ou requer obediência. Os versículos 18 ao 23, nós começamos então a ver que Deus encontrou Moisés, ali nós vimos no capítulo 3, nós começamos a ver a chamada de Deus. Moisés estava lá cuidando lá do rebanho do seu sogro. De repente ele vê uma sarça ardente, então Deus começa a se comunicar com Moisés e então desenvolve todo esse diálogo que nós vimos. Parece que foi muito tempo, né? Mas aquele momento ali foi um diálogo grande, mas no mesmo momento entre Moisés e Deus. E a gente então vê que depois de tudo isso, Moisés agora volta e vai para o seu sogro e para a sua esposa dizer que Deus o chamou para uma missão especial. Agora imagina, certamente eu e você teríamos o mesmo medo de Moisés. Como nós vimos aqui nas últimas semanas, Moisés matou um egípcio. Moisés fugiu. Agora Moisés construiu uma família e Deus, o próprio Deus do povo de Moisés, volta e diz para ele: Moisés, você vai ter que voltar lá no Egito, porque eu vou usar a sua vida para livrar o povo. Deus usa pessoas quebradas, como nós já vimos aqui nas semanas que o pastor Timóteo pregou. Deus usa pessoas falhas, porque, obviamente, ele é perfeito. E ele usa nós como vasos quebrados, vasos falíveis, para cumprir a sua missão. Então, Moisés certamente envolvia medo. Por isso que teve todo aquele diálogo. Todo mundo aqui pode dizer: rapaz, Moisés aí, relutando com Deus, Moisés aí desobedecendo a Deus. Agora, quantos de nós aqui também não teríamos o mesmo medo? Certamente nós também teríamos o medo, por quê? Primeiro, uma missão enorme como essa. E segundo, pelo histórico de Moisés. Ele teria que voltar para o lugar onde ele matou um homem, onde ele saiu foragido. E outra, ele teria que peitar o homem mais poderoso de todo o universo naquele momento.
E mais, a gente vai ver então que Moisés agora volta lá para sua casa, daquela situação, e vai contar para sua família que ele vai voltar para o Egito. E o trecho começa dizendo aí no versículo 18, simplesmente dizendo: então Moisés foi, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: irei agora e tomarei os meus irmãos que estão no Egito para que ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Parece ser uma coisa tão simples que como se Jetro já estivesse esperando. Mas obviamente que esse diálogo aqui envolveu um diálogo maior. Moisés foi explicar o que tinha acontecido, né? E explicar também para sua esposa, porque a esposa não estava lá presente, então ele precisava dizer o que aconteceu. E ele explicou, o sogro aqui não mostra muita relutância. Então a gente vê, primeira coisa que acontece aqui, depois que Moisés entende a grandeza desse chamado, e entende quem é que está o direcionando, ele vai obedecer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o chamado de Deus, ele requer obediência. Não adianta eu dizer que eu sou alguém que sirvo a Deus, sou chamado por Deus, se eu não obedeço. Se eu não faço aquilo que ele manda. Moisés simplesmente poderia dizer: eu fui chamado por Deus, mas não obedeceu. Mesmo que nada. Moisés deve ter contado tudo ao seu sogro e também à sua esposa. Não deve ter sido algo tão rápido como a gente pensa. No entanto, a gente vê que tanto da parte de Moisés, quanto da parte do sogro e da parte da esposa envolveu obediência. Deus estava trabalhando em tudo, obviamente. Moisés ia ter que mudar toda a sua rotina, mudar toda a sua vida, como nós vimos. E então agora ele vai partir, voltar para o Egito. Os versículos 21 ao 23, nós poderíamos olhar assim: rapaz, é muito legal. Eu vou voltar lá para o Egito, vou tirar simplesmente o povo de lá, e tudo vai ser tranquilo, a gente vai adorar o Deus, voltar para a terra que Deus prometeu. No entanto, quando a gente olha os versículos 21 ao 23, Deus ele não esconde de Moisés o que ele vai fazer. Porque simplesmente se fosse só para Moisés ir lá, chegar para Faraó e dizer assim: ó, Deus mandou vir aqui e levar o povo do Egito. Era muito simples, né? Uma missão que qualquer um de nós poderíamos fazer. No entanto, Deus deixa claro para Moisés aquilo que ele vai fazer através da vida de Faraó e através da vida dele. Os versículos 21 ao 23 são muito claros, que Deus ele diz assim: ó, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto em tua mão. Ou seja, Deus ele estava dizendo assim: Moisés, quero que você faça exatamente aquilo que eu disse para você fazer. Do jeito que eu disse para você fazer. Por quê? Aí Deus diz aqui: mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Moisés poderia simplesmente ter dito aqui: peraí, Deus, o Senhor está mandando eu ir lá para o Egito, peitar o homem mais poderoso de todo mundo, e simplesmente o Senhor vai endurecer o coração dele, esse cara vai me matar. Não era o mais óbvio a se pensar? No entanto, nesse momento, ao que parece, Moisés de fato foi muito bem convencido por Deus. Apesar que Deus não precisaria convencer ninguém, mas ele misericordiosamente agiu com Moisés, mostrou para Moisés que ele estava à frente da missão, Moisés entendeu, e aqui Moisés não questiona Deus em nada. Ele continua dizendo: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, é o meu primogênito. Moisés ia simplesmente chegar diante de Faraó e dizer assim: ó, esse povo que está aqui é o filho de Deus, é o povo de Deus. No entanto, ele continua, versículo 23, eu tenho dito: deixa aí o meu filho para que me sirva. Mas se tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Interessante que Deus ele não esconde de Moisés o que ele vai fazer, mas não é algo simples. Moisés tinha que chegar lá no Faraó e dizer: Faraó, deixa o povo ir. Se tu não deixar o povo ir, Deus vai matar o teu filho mais novo. Imagina só você ouvir isso. Nós ouvimos um negócio desse. Alguém chegar diante de mim e dizer assim: ó, se tu não obedecer a Deus, Deus vai matar teu filho. Você que tem filho, principalmente filho mais novo ainda em casa, Deus vai matar teu filho. Ele tinha que dizer isso com o homem mais poderoso do mundo. Por isso que o chamado de Deus, ele envolve obediência, porque Deus ele não esconde de ninguém aquilo que ele vai fazer. Nenhum de nós que somos chamados a ser cristãos, Deus passou a mãozinha por cima e disse assim: não, é bom, ser crente é fácil, né?
Ser crente é fácil, você vai ser abençoado, você vai ficar rico, você vai ter uma vida mais fácil. Deus nunca escondeu nada de nós, da dificuldade de que era servi-lo. E ele nunca fez questão de esconder dos seus servos também, assim como ele mostra aqui com Moisés. Por isso que essa missão, pela dificuldade que tinha, ela requeria obediência. Moisés precisaria ser obediente, porque obviamente era uma missão difícil. Era algo que envolvia uma dificuldade grande. Se coloque agora no lugar de Moisés. Pense nessa situação, quantos de vocês não teriam medo assim como ele teve? Por isso que nós precisamos ser muito honestos quando olhamos os servos de Deus e simplesmente a gente diz, rapaz, esse cara é muito incrédulo. Porque também nós somos, essa é a realidade. Por isso que para obedecer e servir a Deus requer obediência. Obediência a gente pensa que é uma coisa muito simples, né? Somente assim dizer vai, vai, não. Obediência geralmente ela envolve algo, principalmente quando se volta para o cristianismo, volta para as ordens de Deus, é algo que nós não gostamos de fazer. Porque fazer o que a gente gosta não requer obediência, não. É simplesmente fazer. Eu gosto de fazer. Mas quando é algo que traz dificuldade para mim, eu preciso confiar naquele que está me mandando e obedecer. Quando é algo que eu preciso abrir mão, quando é algo que me dói, quando é algo que pesa para mim, eu preciso de obediência. Eu preciso confiar. Por isso que é o chamado de Deus, servir a Deus, requer obediência. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeitinho. E aí é onde nós vemos que no verso seguinte, a obediência também, ela envolve ainda um outro fator. Nós vemos que mais na frente, nesses versículos, nos versículos 24 ao 26, obediência ao chamado também requer ou envolve fidelidade. Fidelidade por quê? Porque as coisas não é feita simplesmente do jeito que a gente vai fazer. Obedecer significa fazer as coisas do jeito que Deus quer, com os recursos de Deus, do jeito de Deus. Não é simplesmente eu dizer assim, eu obedeço a Deus, eu sou crente lá em casa, mas quando eu saio, eu sou um crente, um pé no mundo, um pé na igreja. Não dá. Eu preciso ser servo de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, com os recursos de Deus. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito. E aqui nós temos um trecho difícil, que surgem muitas perguntas, esses versículos 24 ao 26, surgem muitas perguntas, mas eu vou tratar da visão que eu entendo ser a visão mais convencional do trecho, e é o que nos dá umas linhas para seguir. Tem um certo autor, David Pichansky, que ele diz assim, em relação a esse trecho, ele diz assim, ele inicia o seu estudo deste incidente com essas palavras. Os estudiosos da Bíblia amam essa passagem porque ela é totalmente incompreensível, né? Porque muitas vezes esse trecho é difícil de você entender. Deus chamou Moisés e de repente Deus está querendo matar Moisés. Que Deus está querendo matar quem? É Moisés ou é o filho dele? Por que a esposa de Moisés chama ele de marido sanguinário? E o que é que envolve aqui circuncisão? De repente entra esse assunto aqui do nada, né? Do nada acontece de Deus querer matar o seu servo. Ele é incompreensível no sentido de que a gente não tem todas as respostas para ele, mas temos algumas dicas no texto que eu acho que a gente pode seguir aqui. Esse trecho é bem difícil, como eu já falei, pois surgem muitas perguntas na leitura. Apesar de não termos todas as respostas, nós vamos pela dica dos trechos. O versículo 24, a viagem de Moisés para o Egito está seguindo normal. De repente eles param em algum lugar. Aqui o trecho diz, aconteceu que no caminho, numa estalagem que o Senhor encontrou Moisés, ou encontrou, e o quis matar. Quis matar quem? Né? Surge essa pergunta, é Moisés? É o filho dele? Ao que parece aqui o trecho, mais à frente a gente vai ver que é Moisés de fato. Mas por que Deus de repente quer matar Moisés? Do nada que Deus quer matar ele? E aí a gente vê no versículo seguinte, então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou os seus pés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, e então disse a esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, o que a gente vê aqui é que Deus encontra Moisés, em um certo momento da viagem,
e Deus quer matar Moisés. É por isso que a gente vai ver no trecho que Moisés sabia que o seu filho precisava ser circuncidado. Porque ele foi circuncidado, né? Ele sabia que isso envolvia. A gente viu a aliança que Deus fez com Abraão e ele requeria que todo o povo de Israel, todo homem na realidade de Israel, ele precisaria ser circuncidado. Ao 8º dia, aqueles que nasciam no povo ou aqueles que já eram naquela época tiveram que ser circuncidados. A gente vê isso mais claro lá em Gênesis 17. Então esse trecho mostra que o filho de Moisés, ele não era circuncidado, ele estava voltando para salvar o povo da aliança e Moisés não tinha circuncidado o povo. Provavelmente não havia uma certeza de ambos os lados, a esposa de Moisés, que eles queriam fazer isso. Por quê? A esposa de Moisés parece demonstrar uma insatisfação quanto a esse ato. Ela chama ele marido sanguinário. Esse termo dá a entender como se ela estivesse fazendo uma crítica. Aquele ato, isso é doloroso. Ver uma criança ter que passar por isso e tal, isso era uma coisa para ela difícil. Então ela fez porque sabia, não se sabe como ela entendeu que Deus queria matar Moisés por causa da incircuncisão do seu filho. Ela fez e Deus então salvou Moisés dessa situação. Por isso que nós vemos que a obediência, ela também requer fidelidade. Fidelidade aqui nesse ponto era a aliança de Deus. Deus tinha feito a aliança e um dos atos da aliança era a circuncisão. Deus não abria mão disso. A gente vê em diversas situações que Deus requeria aqueles que tivessem que entrar no povo da aliança, homem sendo escravo, quem quer que seja, que eles quisessem entrar para fazer parte do povo, eles tinham que ser circuncidados. Ponto final. É do mesmo jeito que hoje, obviamente, na nova aliança, nós vimos. É impossível você dizer que é crente sem confiar a sua vida a Jesus como Salvador. Não existe isso. Não existe você dizer, eu sou salvo, vou para o céu, se você não colocou sua confiança única e exclusivamente em Deus. Isso é uma coisa que não existe, como nós vemos na história da revelação. Do mesmo modo, aqueles homens da época não podiam dizer que fazia parte do povo hebreu, dos judeus, se eles não fossem circuncidados. Não tinha como. E Deus levava isso muito a sério, é tanto que Deus quer matar Moisés aqui. A dificuldade do trecho é que, por que Deus não alertou isso logo a Moisés? Não sabemos, Deus é soberano nesse sentido. Mas a esposa entendeu e Moisés também tinha entendido que ele era um homem que não tinha sido fiel a Deus aqui. Deus requer, na obediência ao nosso chamado, ele quer que nós sejamos fiéis. Moisés parece que, no versículo 25, parece que ele, quando Deus encontrou com ele, ele como se caiu e ficou ali parado, sem ação de nada. Porque o trecho mostra no versículo 25, diz que após a esposa circuncidar e tocar em Moisés, foi que ele voltou à vida, né? Digamos assim. E ela diz para ele, ela chama ele marido de sangue, justamente mostrando a insatisfação com esse ato. No entanto, mesmo contra a atitude, uma coisa que a gente vê também, mesmo contra essa ação, mesmo contra ela discordando, Zípora, a esposa de Moisés, mesmo ela discordando disso, ela faz aquilo que ela deveria fazer, que é circuncidar o seu filho. Deus leva muito a sério aquilo que ele requer como obediência. Não dá para seguir o chamado de Deus obedecendo pela metade. Não dá. Deus mostra aqui, através desse pequeno ato, um texto com muitas perguntas, mas uma coisa que nós vemos é que não dá para nós servirmos a Deus pela metade. É uma coisa que a esposa de Moisés podia discordar, mas Deus não passa a mão por cima disso. Deus diz, Moisés, você sabe que precisa obedecer, você sabe que precisa fazer isso, e você tem que fazer isso. Do mesmo jeito nós não temos como servir a Deus somente do nosso jeito, somente pela metade. Jesus também deixou isso muito claro ao mostrar aos seus discípulos que segui-lo envolveria largar tudo. Ou seja, ele não enganava ninguém, como eu já falei. Jesus não enganava, nunca enganou a ninguém que segui-lo envolveria largar tudo. Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 25, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? É o que Jesus está dizendo. Jesus não negou. Mas vocês querem me seguir mesmo? Vocês têm que me negar dia a dia. E não somente isso, vocês têm que tomar a sua cruz. Depois disso, vocês me sigam.
Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém para dizer que vai ser fácil segui-lo. Do mesmo jeito aqui, Deus está mostrando através da vida de Moisés que servir a Deus requer fidelidade aos mandamentos de Deus. Nós obedecemos a Deus, mas nós temos que obedecer a Deus sendo fiel àquilo que Ele manda. Eu não posso ser uma pessoa que ama a igreja, que serve a igreja, que faz tudo aqui, e quando eu chego lá fora, a minha vida diz totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Obedecer requer fidelidade. E o que é fidelidade? A fidelidade é você manter-se firme mesmo nos lugares em que ninguém está lhe vendo, em que ninguém está sabendo que ali quem é você. Você está num lugar que seus pais não estão lá. Você não vai obedecer só porque os seus pais não estão lá. Você vai obedecer porque você é fiel a Deus. E porque você é fiel a Deus, você é fiel à obediência aos seus pais. Do mesmo jeito, nós, que já somos adultos e estamos fora de casa, nós não obedecemos lá fora, nós homens, só porque as nossas esposas não estão perto. Mas porque nós obedecemos, nós amamos a Deus, somos fiéis a Deus e, consequentemente, somos fiéis às nossas esposas. Do mesmo jeito, as esposas. Vocês são fiéis aos seus maridos, fazem aquilo que devem fazer porque vocês amam a Deus, são fiéis a Deus, consequentemente aos seus esposos. A ordem não pode ser invertida. Não pode. Eu sou fiel a Deus e por isso eu demonstro fidelidade aqui nesse mundo. E Deus mostra aqui que Ele não abre mão daquilo que Ele quer dos seus servos. Ele chama Moisés, Ele chama e Ele dá uma ordem para ele. E diante dessa ordem Ele requer fidelidade. Ele requer que a coisa seja feita do jeito dele. Por isso, além da obediência, e aqui é uma coisa que eu queria tratar um pouco mais, além da obediência e fidelidade, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos, para obedecer ao chamado de Deus, nós precisamos de convicção. A fidelidade requer convicção. Os versículos 27 ao 31, nós vemos então agora que a missão ela vai começar de fato a ser implantada. Arão e Moisés, agora junto, né? Eles dois se encontraram, Arão entra na história. Arão e Moisés então agora vão até o povo lá no Egito e encontram aqueles anciãos. E eles vão mostrar para aqueles homens o que eles vão fazer ali. Agora você imagina, quanto tempo que aqueles homens não ouvem sequer uma menção de que Deus está se lembrando deles. Deus parece assim que estava em silêncio, que não existia mais, que eles estavam escravos, eles estavam sofrendo lá, cada vez pior a situação do povo no Egito. E o que acontece? De repente chega lá dois servos de Deus, um que eles conheciam ainda mais, que era Moisés, pela história, e eles mostram que Deus está se lembrando do povo. Versículo 27, disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, encontra Moisés, e ele foi, encontrou no monte de Deus, e o beijou. Aqui o encontro deles. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então aqui Moisés diz para Arão o que foi que aconteceu, tudo que Deus tinha feito, todo aquele diálogo, como é que Deus tinha chamado a Moisés, obviamente contou também dessa situação que aconteceu no caminho. Então eles vão seguir agora para encontrar o povo. 29, perdão. E então foram Moisés e Arão, se ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E foram então naqueles homens mais velhos, os anciãos aqui, aqueles que conheciam mais a história, certamente até alguns deles que ainda lembravam-se de Moisés, porque aqueles homens que queriam matar Moisés já tinham morrido, mas não obrigatoriamente esse do povo aqui, alguns deles com certeza ainda conheciam Moisés. Então eles voltam agora, vão contar lá para os anciãos que Deus ainda se lembra do povo, que Deus ainda está se lembrando dele. Imagina só você voltar com uma missão dessa para um lugar de onde, como nós já vimos, Moisés tinha saído. Precisa ter muita convicção de que, de fato, Deus está naquela missão. Precisa-se estar muito certo de que, de fato, é Deus que está direcionando. Porque se eles não estivessem certos de que era Deus que estivesse direcionando, eles iam titubear em qualquer momento ali. Eles chegam lá então, versículo 30, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram.
povo então agora vê que, de fato, através da vida de Moisés e Arão, Deus estava se lembrando deles. Mas o que estava por vir ainda, Moisés não tinha contado para eles. Moisés fez a metade das coisas aqui, que eram as coisas boas. Fez os sinais e disse o que Deus tinha feito, mas Moisés não disse o que Deus tinha falado para eles, que Deus ia fazer. Que Deus mandou eles irem lá em Faraó, e Deus ia endurecer o coração de Faraó, e que de fato eles iam sofrer. Deus tinha deixado claro isso para eles. Porque se Moisés tivesse dito isso aqui, nem sei qual seria a reação do povo. Mas para que Moisés chegasse diante do povo e dissesse isso, Moisés e Arão, eles precisavam ter muita convicção de que estavam certos. De que Deus estava ali. Obedecer ao chamado de Deus requer convicção, segurança de que está fazendo o correto, mesmo que as coisas não saiam como você quer e mesmo que todos digam o contrário. A gente vai ver isso mais para frente. Que Moisés e Arão, eles vão precisar ter muita convicção de que eles estão certos. Por que essa palavra é tão importante? Eu coloquei aqui por último. Quando você tem convicção de que Deus lhe chamou para algo, ou para você fazer alguma coisa, pode desabar o mundo sobre você. Se você está convicto que Deus lhe chamou para fazer aquilo, você vai se manter fiel à missão. É por isso que eu sempre converso com alguns irmãos que eles têm o desejo de serem pastores. Uma palavra que me marcou muito em um dos estudos da disciplina de teologia pastoral foi essa palavra convicção. O pastor uma vez falou assim: você precisa trabalhar na sua convicção. E eu, naquela época, perguntei: por que, pastor, a palavra convicção? E ele disse assim: se você está convicto de que Deus está lhe direcionando para o pastorado e que você vai fazer aquilo que Deus quer, nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que o desânimo bater a porta, você vai saber que Deus lhe chamou para aquilo. Se Deus lhe chamou para aquilo, você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, você tem que entender que aquilo faz parte da missão, até o sofrimento, até a dificuldade. E é por isso que nós precisamos entender que quando Deus nos chama para fazer algo segundo a sua vontade, nós precisamos estar convictos. Nós precisamos obedecer? Precisamos. Nós precisamos ser fiéis? Precisamos. Mas se você não está convicto de que você está fazendo a vontade de Deus, na primeira ventinho que bater na sua porta, você desiste. Não é verdade? Porque você vai entender uma coisa assim: rapaz, eu não sei se eu estou fazendo a vontade de Deus, não. A coisa está dando errado, mas nós temos que entender que no plano de Deus também tem as dificuldades. Por isso que a fidelidade requer convicção. Esteja convicto de que você está fazendo a vontade de Deus, seja no seu trabalho, na sua família, na igreja, no chamado de Deus para a sua vida, missionário, pastoral. O que você for fazer, esteja convicto que você está fazendo a vontade de Deus, e as dificuldades, quando vier, você vai dizer: eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. E aqui Moisés e Arão precisavam exatamente disso, porque eles sabiam que eles iam enfrentar a partir de agora. Enquanto Deus estava lá convencendo Moisés e falando com ele, naquela preparação, a coisa estava tranquila. Ele estava lidando com o próprio Deus. Agora ele se juntou ao seu irmão e ele estava no caminho, passou por dificuldades. No entanto, agora era a hora da execução da missão. A execução daquilo que Deus tinha falado para ele. E ele sabia que em algum momento o próprio povo ia desconfiar dele. Imagina o que ia acontecer. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que o próprio faraó ia endurecer o coração e em alguns momentos Deus iria endurecer o coração dele. Porque Deus disse isso para ele, ele não estava enganado. Então, se Moisés e agora Arão não estivessem convictos de que Deus estava o chamando para aquela missão, isso aqui iria por água abaixo. Entenda, o chamado de Deus requer obediência. A obediência ao chamado requer fidelidade. E a fidelidade requer convicção. Esse foi o trecho que eu li de Lucas 9, 23 ao 25. Exatamente o trecho que Jesus mostra para nós, como seus servos. Nenhum de nós é chamado a servir a Deus enganado. Nenhum. Nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia que era difícil ser cristão, eu não sabia que era difícil obedecer a Deus. Nenhum de vocês pode fazer isso. Deus não engana a ninguém.
É por isso que você precisa ser obediente ao chamado. Você precisa ser fiel, fazer as coisas do jeito dele, com os recursos dele, os meios dele. E diante de tudo isso, mesmo que tudo pareça dar errado, se tudo der certo, beleza, mas mesmo que tudo pareça dar errado, esteja convicto de que está exatamente fazendo o que Deus quer que você está fazendo. Em conclusão, eu quero gastar mais um tempinho aqui com as aplicações também. Em conclusão, entenda, obedecer ao chamado de Deus requer fidelidade às suas ordens e convicção em suas promessas. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus quer, àquilo que Deus manda. Que Ele mandou, Ele é Deus, Ele é soberano, e eu preciso ser fiel a Ele. No entanto, eu obedeço convicto de que as suas promessas são fiéis. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra vai se cumprir. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que está na sua palavra. Diante disso, quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, você tem obedecido ao chamado de Deus? Como assim, pastor, obedecido ao chamado de Deus? Primeiro, você tem sido uma fiel testemunha de Cristo, seja no seu lar, seja na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja mesmo. Você tem sido uma fiel testemunha do Senhor Jesus, obedecido a Ele do jeito dele. Segundo, você propaga o evangelho aos perdidos. Ele disse que nós deveríamos ser suas testemunhas, né? A ordem de Deus é que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Obviamente, ele estava falando primariamente aos discípulos, mas essa ordem se espalharia a todo o seu povo. Então, nós precisamos perguntar, nós temos obedecido ao chamado de Deus? Isso aqui, chamado, muitas vezes a gente pensa assim, chamado é para ser pastor, é para ser missionário, é para ser um evangelista, algo do tipo. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. Você, às vezes, é chamado para ser um missionário e tem uma empresa. E a sua empresa você usa para pregar o evangelho, para abençoar outros, para abençoar a sua família, ser fiel a Deus, sendo empresário, um funcionário público, um empregado, um estudante enquanto está estudando. Tudo que você faz, você é chamado a glorificar a Deus. É o que nós estamos estudando esse ano, o tema Solo Deu Glória, ou seja, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados a fazer tudo para a glória de Deus. Não há nenhuma área da nossa vida que nós possamos fazer sem pensar na glória de Deus. Isso muda tudo. Quando eu penso que qualquer área, seja na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na escola, na faculdade, eu sou chamado para glorificar Deus, isso muda a minha perspectiva. Tudo eu sou chamado para obedecer a Deus, glorificando a Ele. Então a primeira pergunta que eu queria que você pensasse: você tem obedecido ao chamado de Deus? Você tem obedecido, sido uma testemunha fiel e propagado o evangelho aos perdidos? A segunda pergunta que eu queria que você pensasse, está aí a primeira, né? Segunda. Você tem sido fiel aos mandamentos de Deus? Qual é o seu nível de obediência? Até onde lhe é conveniente, ou você também obedece às ordens difíceis de Deus? Tem coisas fáceis de obedecer, convenhamos, né? Mas e as ordens difíceis de Deus? Quando Deus manda você abrir mão de uma coisa que vai lhe custar, você tem sido fiel a isso? Ou você tem inventado desculpas diversas, como Moisés fez, até que foi lá mais para frente e obedeceu? E ainda assim obedeceu parcialmente. E Deus precisou se irar contra ele, para ele obedecer. Você tem obedecido a Deus, aos seus mandamentos totalmente, ou você tem sido fiel parcialmente? Sonde o seu coração nesse momento. Você tem sido fiel a Ele totalmente, até nas horas difíceis, nos momentos difíceis? Você não deve obediência a mim, você não deve obediência aos pastores, ao seu esposo, à sua esposa. Você deve obediência e fidelidade a Deus, até nos momentos difíceis. E a terceira coisa você está convicto das promessas de Deus? Você tem convicção de aquilo que Deus falou e prometeu na sua palavra é a verdade?
Ou você titubeia nos momentos quando as coisas dificultam, quando a situação parece fugir ao seu controle, quando você tem que fazer algo que é difícil para você? Você está convicto daquilo que Deus prometeu? Ou as promessas de Deus só faz sentido nos momentos bons para você? Esteja certo de que Deus é totalmente fiel àquilo que prometeu. Esteja convicto disso. Seja obediente àquilo que Ele prometeu totalmente, mesmo que seja difícil, seja obediente. Se você sabe, você entende para que Deus tem lhe chamado, obedeça totalmente. Qualquer que seja o seu chamado, seja para ser uma esposa, um esposo, um filho, um servo, um pastor, um evangelista, quem quer que seja. Seja obediente com fidelidade e convicção. Se você colocar isso na sua vida, você vai fazer a vontade de Deus, certo de que até as circunstâncias estão sob o seu controle. Obedeça ao chamado de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem lhe chamado para fazer. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua bondade para conosco. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pela vida de Moisés, a vida de Arão, a vida do teu povo, que mesmo com as suas dificuldades, o Senhor nos ensina. E o Senhor não faz questão de esconder as falhas deles. O Senhor não faz questão de esconder as dificuldades deles. Porque é por esse meio também que o Senhor nos ensina que nós precisamos, como homens e mulheres quebrados, falhos, obedecer ao Senhor, mesmo que seja difícil. Precisamos ser fiéis a Ti, mesmo naquelas situações em que não são convenientes para nós. E nós precisamos ter convicção daquilo que o Senhor tem nos chamado. Mesmo que nós precisamos, Senhor Deus, abrir mão da nossa vida, assim como nós lemos na introdução na vida de Policarpo. Assim como nós aprendemos aqui com a vida de Moisés. Ajude-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a obedecer ao Senhor. Se tem alguém ainda, Senhor Deus, que não conhece o Senhor e não tem essa confiança, que possa abrir mão de todos os medos e colocar a sua confiança em Ti. Servir ao Senhor não é ter todas as respostas e todas as certezas, é viver uma vida pela fé, obediente, fiel e convicta de que o Senhor está no controle. Eu te peço isso, Deus, e agradecido pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.